Boa noite, meus amigos, boa noite. Estamos aqui em mais um domingo para nosso Evangelho e Orações aqui no nosso Núcleo Espírita Plano Maior. Sejam todos bem-vindos. Eu sei que talvez vocês gostariam de estar comemorando, mas é só futebol, gente. A vida que segue, o plano espiritual está aí trabalhando, nós temos nossos trabalhos também. É só futebol. Daqui 4 anos tem de novo. E a vida continua, gente. Nada de se lamentar aí. Vamos olhar para frente, tá bom? Tô vendo o pessoal chegando aqui com calma. Nem, nem acredito que hoje teremos uma grande audiência. Mas acho que a turminha de sempre vai estar aqui por aqui nos prestigiando para a gente bater esse papo e fazer as nossas orações dessa noite. Aqui com a gente já está o Reinaldo, que estava até preocupado com o horário. Reinaldo, pelo menos o horário deu certo, apesar do resultado não ser o que a gente esperava. Boa noite para você, viu? Boa noite para a Elka também. Sejam bem-vindos aqui. O Clóvis também já está aqui com a gente. Boa noite. Dona Aparecida Ormonde, a Cida Ormonde já está aqui. Oi, Cida, boa noite para você. Joaquim Quesada também já está aqui. Boa noite, Joaquim. Edna Horta está aqui com a gente. Boa noite, Edna. Cuida aí dessa coluna, mocinha. Vamos ver se você melhora aí. Estamos orando por você. Claudio Mir também está aqui com a gente. Boa noite, Claudio Mir. E é isso, gente. O pessoal vai chegando aos pouquinhos. Ó, a Abel também está chegando. Oi, Isabel, boa noite para você. Que bom que você pôde se juntar com a gente aqui, viu? E a Marcha Cândido também está aqui com a gente. Boa noite, Marcha. Obrigado pela presença. Vamos fazer as nossas vibrações aqui. Marissônia também. Marissônia Mota também está aqui com a gente. Boa noite, Marissônia, para você. Seja bem-vinda à nossa live aqui desse domingo. Estou esperando o pessoal chegar mais um pouquinho, mas em um minutinho a mais a gente já começa com a nossa prece de abertura. Deixa eu ver aqui. É isso aí, pessoal. Vamos lá, acho que já 8h05 aqui. O pessoal aos pouquinhos vai chegando confortavelmente, vai se acomodando. E aí a gente já pode ir começando. Deixa eu só me organizar aqui. Ó, a Ana Cláudia Ábido também já está aqui com a gente. Boa noite, Ana Cláudia, para você. E o Reinaldo também está pedindo vibrações para a lombar dele. É isso aí. Boa noite, Vera Lúcia, também está chegando aqui com a gente. Tudo bem? Seja bem-vinda. A Michele Delgado também está aqui com a gente. Boa noite, Michele. O pessoal vai chegando. A Cleusa Almeida. Oi, Cleusa. Boa noite para você, viu? Então é isso, pessoal. O pessoal vai chegando aos pouquinhos. Então a gente pode ir começando. Lembrando que aqui é gravado, depois ele vai para o YouTube, vai para o Facebook. E aí, quem perdeu o comecinho pode recuperar lá se precisar. Vamos para a nossa abertura? Então a nossa abertura é curtinha e diz assim: Senhor Jesus, agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome. Pedimos aos bons espíritos que inspirem nossos pensamentos, nossas palavras e principalmente o nosso coração. Que possamos compreender os ensinamentos do Evangelho, não apenas com a inteligência, mas com o sentimento. Que cada um receba exatamente a orientação espiritual de que necessita neste momento da sua caminhada. Que assim seja. Então é isso, meus amigos. Aqui
Vamos começar então a nossa palestra, que o conteúdo de hoje é bem interessante. Ó, o Renato também está aqui com a gente. Boa noite, Renato. Seja bem-vindo. Eu vou deixar o Carlinhos ali no cantinho um pouquinho. Vou deixar o Mestre Jesus também ali um pouquinho. E vou conversar com vocês para a nossa palestra de hoje. Vamos lá? Bom, o tema da nossa palestra de hoje fala que buscais. É o capítulo 22 do livro que a gente está estudando nesse ciclo, Caminho, Verdade e Vida. Né? E veja, o tema da palestra que é uma pergunta, e é uma pergunta pequena, né? São duas palavras e o ponto de interrogação. Que buscais? Mas o interessante é perceber que Jesus, quem falou isso, né? Foi Jesus, tá? Isso está no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 38. Bem no comecinho do Evangelho, né? No primeiro capítulo. Né? E é interessante que essa pergunta, no momento que Jesus proferiu essa pergunta, eu vou dar um pouquinho do contexto para vocês entenderem, né? O quão é interessante essa pergunta. Porque ele podia simplesmente, Jesus, no lugar de ter feito uma pergunta, já que ele era o mestre, né, que trazia toda aquela sabedoria e que estava lá para ensinar, ele talvez não devesse fazer pergunta. Ele devia estar acostumado que os outros perguntassem para ele, né, principalmente as dúvidas, e era geralmente ele respondia. E nesse caso aqui foi ele que fez a pergunta: que buscais? Na verdade é mais uma reflexão, né? E pode ser que naquela época, quem ouviu isso diretamente nem tenha entendido direito. Mas é por isso que a gente vai estudar e a gente vai se aprofundar no que Jesus quis com essa pergunta. Porque Jesus podia simplesmente ter ensinado alguma coisa, feito, né, até uma pequena palestra, ou feito uma parábola, contado uma parábola, como era mais comum. E não, ele resolveu fazer uma pergunta, o que realmente surpreendeu os apóstolos que estavam ali em volta e o pessoal que para quem foi diretamente essa pergunta. Né? E é uma pergunta, apesar de muito curta, que ela não nos afronta. Pelo contrário, ela visa a nossa liberdade de escolha. Né? Porque na doutrina espírita, nós aprendemos que nós somos espíritos criados simples e ignorantes. Todo mundo já sabe, né? Como quando o espírito é criado do início, na primeira encarnação de um espírito, ele é simples e ignorante. Né? E a gente vai construindo o nosso destino, vai caminhando a nossa evolução pelas escolhas, pelas atitudes que nós temos e as escolhas que nós fazemos, né? Então, antes da gente fazer as coisas, é importante a gente perguntar, né? Antes da gente perguntar o que a gente faz, antes da gente fazer, é importante a gente perguntar para nós mesmos, seguindo essa pergunta de Jesus, né? O que nós buscamos? O que nós buscamos com aquela atitude? O que nós buscamos, talvez com aquela resposta? Ou com aquela situação, com as coisas que a gente vai falar para outra pessoa? O que nós estamos buscando ali? Ou a gente está usando nosso instinto animal para falar ou para ter reações perante aos outros completamente animalescas, agressivas, violentas? Qual é a nossa intenção quando a gente faz alguma coisa? Porque isso é o que determina o nosso rumo, a nossa atitude vai determinar o rumo da nossa existência, o rumo da nossa evolução. Então, cada passo que a gente dá, a gente tem que estar plenamente ciente, consciente dos resultados e das consequências daquele passo que a gente vai dar. Né? Essa pergunta que está no Evangelho de João é quando dois discípulos de João Batista, porque o Evangelho de João é do João apóstolo, né? Mas nesse caso, tinham dois discípulos do João Batista, que eles diziam que era o primo lá de Jesus, que foi quem batizou Jesus,
né? E naquele momento ele estava preso, João Batista. E esses seguidores do João Batista, a pedido do João Batista, foram ali seguirem Jesus, porque eles ouviram do próprio João Batista, antes de ser preso, eis o Cordeiro de Deus, porque João Batista veio para anunciar a chegada de Jesus para aquele povo ali de Israel, né? E quando ele anuncia, eis o Cordeiro de Deus, eis aqui o Salvador, Jesus, eis aqui quem vocês buscavam como Salvador, em todas as escrituras do Antigo Evangelho e tal, muitos profetas preconizaram a vida do Salvador, né? E era chamado de Cordeiro de Deus. E aí João Batista mostra que Jesus é o Cordeiro, esse Cordeiro, é esse Salvador. E aí Jesus percebe que esses dois discípulos de João Batista estão seguindo, né? E Jesus podia simplesmente acolhê-los, falando, junta ao grupo e segue. Mas não, Jesus vira diretamente para eles, porque o discipulado de Jesus, seguir Jesus, começa com uma decisão consciente. A gente não pode ter dúvida de quem foi Jesus. A gente não pode questionar. Se você vai seguir Jesus, você tem que estar convicto e ter certeza absoluta de que ele realmente era o verdadeiro Salvador. Isso é naquela época, e isso se estende até hoje em dia, né? Então, quando Jesus pergunta para eles que estavam seguindo ali, o que buscais? Ele quer saber se os caras que estão seguindo ele têm convicção, têm certeza. O que eles estão fazendo ali seguindo Jesus? Ou eles estão só no oba-oba, no vamos que vamos, ouvir falar que pode ser e eu resolvi averiguar. Não, não é isso que Jesus quer, né? O Jesus quer que quem siga Jesus tenha fé, tenha convicção, tenha certeza absoluta de que ele é o Salvador, né? E assim, no plano espiritual, aqui na nossa casa espírita, é a mesma coisa. A casa espírita também é um lugar onde quem frequenta a casa espírita é convidado a responder internamente o que eu vim buscar na casa espírita. E é isso que o Emmanuel vai tratar aqui nessa palestra, nesse bate-papo que eu vou fazer com vocês, tá? Esse é o contexto do que a gente vai conversar hoje. O que a gente vai buscar dentro da doutrina espírita? O que a gente busca sendo espírita, estudando, trabalhando como médium, trabalhando como doutrinador, ou só frequentando e recebendo passe, né? O que a gente está buscando? A gente sabe o que a gente está buscando? Ou a gente está no momento de desespero, está buscando um socorro imediato, e depois que a coisa melhorar, a gente vai abandonar a casa espírita, a gente vai abandonar a doutrina? Porque isso é muito comum, né? No momento de desespero, as pessoas se apegam ao que acha que pode ajudar e vai na igreja evangélica, vai até no budismo, vai na Umbanda, vai no Candomblé, vai na casa espírita, vai em qualquer lugar, porque fala, piorar não vou ficar, né? Já estou no fundo do poço. Mas, e depois que a coisa melhora? Tá bom, alguma coisa, de repente era só o tempo que precisava passar, e as coisas iam se encaixar. Mas, por algum motivo, a pessoa conseguiu o que ela queria e ela melhorou. E aí ela abandona tudo. Será que ela estava buscando a coisa correta? Então, quando a gente vai trabalhar na doutrina espírita, vai seguir o espiritismo e está disposto, de repente tem gente que pode ir na casa a primeira vez para conhecer e está tudo bem. Não estou dizendo que não pode ir, ao contrário, deve ir, vai conhecer, ver o que você sente, né? Ver se você tem afinidade com a casa, com o plano que trabalha lá, você se sente bem. Mas quando você resolve realmente trabalhar ou se dedicar àquilo, você tem que estar convicto, né? É uma responsabilidade interna que você adquire, que você se compromete, né? Entendeu? E assim, todo mundo busca alguma coisa, de forma geral, na vida, na encarnação, né? Todo mundo. Algumas pessoas simplesmente buscam dinheiro. E por quê? Porque talvez esteja faltando, ou
talvez seja puramente ambicioso, mas a maioria das pessoas que realmente busca dinheiro é porque está passando necessidade, tá? E a gente não pode julgar ou condenar quem neste momento está buscando dinheiro, porque possivelmente ela precisa. A gente pegar uma pessoa ali, um morador de rua, ou uma pessoa numa condição muito, muito desfavorável economicamente, e querer que ela tenha uma responsabilidade, uma frequência para fazer um trabalho voluntário espírita, sendo que ela não tem dinheiro para pôr comida na própria casa e alimentar os próprios filhos, é difícil. Então, uma questão da gente também não julgar, sabe? Um pouco de empatia, de que às vezes as pessoas que buscam dinheiro realmente estejam precisando, né? Então, tem outras pessoas que buscam segurança, segurança emocional, segurança mesmo de física, né? Outras pessoas buscam reconhecimento. Nem tão mais importando se vai receber dinheiro ou não, mas às vezes o reconhecimento para elas é mais importante. Há outras pessoas que buscam saúde, né? Outras pessoas buscam paz. Aqueles milionários lá podem ter muito dinheiro, mas aí é aquelas pessoas que falam que dinheiro não traz felicidade e tal. Na verdade, aquela pessoa precisa de mais, precisa de paz, né? Está acontecendo alguma coisa ali. Há outros que buscam vingança, e aí talvez esses estejam bem desequilibrados ou, vamos dizer assim, bem confusos, né? E há outros ainda que buscam poder. E isso também é comum que a gente vê bem, principalmente na política, né? Mas o Emmanuel, nesse texto, né, nesse capítulo do livro, ele também nos leva a uma reflexão, né? Que o homem acaba encontrando o que ele procura durante muito tempo. Então a gente vai acabar encontrando de uma forma ou de outra, né? Quem vive procurando defeitos, acaba encontrando defeitos em todo lugar. Quem procura motivos para sofrer, vai acabar encontrando sofrimento. E quem procura prazeres materiais, também acaba encontrando. Mas acaba permanecendo vazio quem busca essas coisas, vamos dizer assim, terrenas, né? Coisas físicas, bens materiais, prazeres materiais, né? Prejudicar os outros. Essa pessoa não tem conteúdo assim. É aquela pessoa que, eu quero tanto aquele negócio, aí quando você compra, você fala, nossa, que sem graça. Era isso, sabe? Passei 2, 3 anos namorando um objeto material, uma TV maior, sei lá, pode ser o que você quiser, né? Uma cama king, aí você compra e fala, tá bom, e agora? Ou então, fiquei satisfeito por um dia. Levou 3 anos para conquistar uma coisa que te deixou alegre por um dia, e no segundo dia você já fala, tá bom, era isso, né? Porque isso deixa a pessoa vazia. Não é isso que a gente tem que buscar, na verdade. Não é isso que Jesus pediu para a gente buscar quando perguntou o que a gente estava buscando. Essas coisas materiais que a gente busca por desejo material, dificilmente preenche o que falta na gente, não preenche o nosso espírito, né? E aí também entra as lições de Kardec, né? E no Livro dos Espíritos, Kardec fala, quando ele está discutindo felicidade, que a gente aprende que a felicidade perfeita não está no mundo material, não está no mundo encarnado. A felicidade não está aqui, né? Aqui, a Terra é um mundo de provas e expiações. Aqui a gente está para passar a oportunidade de evoluir moralmente, espiritualmente, passando pelas nossas provas e expiações. Mas não é um local que a gente vai ter uma felicidade duradoura. Ainda se fosse um planeta de regeneração, que tem 60% de felicidade e 40% de provas, mas a gente está antes disso. Então, a nossa encarnação vai ser muito mais provas, expiações e poucos momentos de felicidade, que é aquele negócio. A gente passa 3 anos buscando um bem material que traz felicidade para a gente por um dia, uma semana, em 3 anos. Nessa proporção, né? E não é porque Deus é injusto, mas é porque a gente está buscando felicidade no lugar errado. Quem busca a felicidade na crosta terrestre, encarnado,
está buscando o lugar errado. Quando o pessoal fala, qual é o objetivo da vida? Ah, o objetivo da vida é encontrar felicidade. Não, porque você não vai achar felicidade encarnado. Você tem pequenos momentos de felicidade. Mas a felicidade está na vida espiritual. A gente vem para ser encarnado, a gente encarna para provas e expiações, para espiar os nossos erros, para espiar os nossos defeitos, as nossas dívidas que nós adquirimos lá atrás. É para isso que a gente encarna. Não é para ser feliz. Nossa felicidade não está aqui. Lógico que ter uma família unida, uma família amorosa, ter filhos, são momentos de felicidade e essa união nos dá força para a gente enfrentar os problemas. Então, facilita a gente conseguir enfrentar as dificuldades que estão à nossa frente, as nossas provas. E aí nós temos esses momentos de felicidade quando nós estamos reunidos em família e tal, ok? Mas o nosso objetivo do encarnado não é encontrar a felicidade encarnada, porque a felicidade não está encarnada. Primeiro ponto. Isso é muito importante a gente absorver e trazer isso internamente. Não estou dizendo que a gente tem que ser infeliz encarnado, não é isso. É o que a gente não pode esperar uma felicidade plena aqui. Uma questão de expectativa, tá bom? A doutrina espírita também nos ensina que existe uma lei natural, né? Dentre dessas leis naturais, essa lei natural é como se fosse um guarda-chuva. E tem várias leis penduradinhas nela ali, na tal da lei natural, né? E uma delas é a lei do progresso, onde todos nós iremos evoluir, né? E existe uma diferença enorme entre evoluir conscientemente, por esforço, por trabalho, ou evoluir pela dor. A gente vai evoluir de alguma forma. Quando a gente diz evoluir conscientemente, é com trabalho, amando ao próximo, que a gente fala, você vai fazer pelo amor ou pela dor? Vai acabar fazendo, né? E aí, quando Jesus pergunta, olhando para essa lei do progresso, quando Jesus pergunta, o que buscais? Ele está perguntando, qual é a direção da sua evolução? Você está consciente para onde você tem que caminhar? Você se conhece espiritualmente, internamente, a sua cabeça? Você se conhece como ser espiritual? Onde são seus defeitos? Onde são suas qualidades? Onde você tem que evoluir? Onde você tem que buscar para crescer? Ou você está aqui só repetindo os mesmos erros de sempre e cedendo às tentações? Então essa é a pergunta de Jesus. O que a gente está buscando? A gente está buscando evoluir? Ou a gente está no deixa a vida me levar, a vida leva eu, e quando tem tentação a gente curte mesmo, e vamos que vamos? O que a gente está fazendo com a nossa encarnação? Né? Há pessoas que passam décadas, por exemplo, cultivando orgulho. Outras passam décadas alimentando ressentimento. Então é isso que a gente está vendo aqui para fazer essa encarnação? Manter o orgulho? Ou ficar ressentido por décadas aí por alguma coisa? Ou outras pessoas ficam esperando que o mundo mude, mas não mexe uma vírgula para se modificar. O mundo vai mudar quando a gente se mudar. A nossa mudança do mundo começa por nós, né? A mudança do mundo começa por nós. Isso é uma frase repetida e cansada de ser repetida muitas vezes, principalmente na doutrina espírita, né? Seja a mudança que você quer no mundo. Ou seja, você se muda, que o mundo vai colaborar e mudar com você. E aí, às vezes, a gente tem essa questão dessa busca, né? O que a gente está buscando? Muitas vezes, não é todo mundo que tem essa resposta. E tem gente que acaba imaginando que, não, pergunta, quem eu sou? Não, eu sou o trabalhador da empresa tal, funcionário tal. Então, quando alguém pergunta para uma outra pessoa quem você é, a pessoa imediatamente se vê na profissão, fala, não, eu sou um médico, professor, doutor, com pós-doutorado em Harvard, e o cara está falando ali da profissão. E está tudo bem, todo mundo tem direito de ter sua profissão e ter sucesso na sua profissão. Eu desejo aqui que todo mundo tenha sucesso na profissão. Mas quando Jesus pergunta o que buscais, ele não quer saber qual é a sua profissão, ainda mais porque é uma profissão encarnada, né? Ele está falando do lado espiritual,
que você é espiritualmente? Para onde você está caminhando, né? E tem gente que não enxerga isso. Tem gente que se identifica quando pergunta quem é você, ou o que você busca, o cara vai falar da profissão. Ah, eu sou o deputado tal, eu sou o senador da República fulano. O cara coloca o cargo na frente do próprio nome, né? Ah, eu sou não sei quantos mandatos consecutivos deputado tal. Tá, mas quem é você como ser humano, como ser espiritual? Não, cara, para ele a profissão dele, o cargo dele é mais importante, né? Ou o patrimônio, eu sou o CEO, eu não sei ter quantos milhões, eu sou o maior acionista de pessoa física da empresa tal. Para mim, X. Ou então, se é a família, não, eu sou da família tal de não sei o quê, de Bragança, descendente de não sei quem. Tá, mas e aí? Quem é você, né? Então, espiritualmente, nós somos definidos pelas nossas aspirações, né? Jesus diz que onde está o nosso tesouro, ali estará também o nosso coração. Ou seja, o nosso tesouro interno, né? O nosso tesouro é como você é como espírito, como nível de evolução, né? É isso aparece muito no Evangelho. Quem busca somente os bens exteriores fica preso à matéria. Ah, eu sou o deputado tal, eu sou da família tal, CEO da empresa tal. A hora que você desencarnar, você vai levar a empresa junto lá para a colônia? Você vai levar? Quando chegar na colônia, você acha que você vai chegar na colônia e falar, não, mas na Terra eu era o presidente de não sei qual empresa. O cara vai olhar para você, o espírito de luz lá vai olhar para você e falar, X. Não, sabe, isso não quer dizer nada. É a nível espiritual, a nível de evolução, a nível de colônia espiritual. Isso é um cargo que você teve nessa encarnação, pode ser que na outra encarnação você nasça mendigo ou nasça favelado. Você teve essa oportunidade. O que você fez? Tá bom, você é um diretor de uma empresa, um presidente de uma empresa, presidente do Brasil de uma empresa multinacional. O que você fez para ajudar o próximo? Fiz nada. Você teve oportunidade, você teve dinheiro, dinheiro não faltou. O que você fez para ajudar o próximo, para ajudar os necessitados? Quais foram as suas caridades? Fiz nada. Ah, não, eu empreguei muita gente, demiti não sei quantas pessoas, não sei o quê. Tá. O que você fez para ajudar o próximo? Nada. Então, esses status que as pessoas têm, que isso é status? É ego. Esse status que as pessoas têm no mundo encarnado, lá no espiritual, X. Não quer dizer nada, né? Quem busca Deus, quem busca Jesus, quem segue os caminhos, tem que começar lentamente a libertar dessas necessidades, desses títulos de presidente, deputados, não sei o quê. Isso não quer dizer nada, presidente de não sei o quê. Né? Precisa abandonar um pouquinho, né? Lógico, ninguém quer que a gente abandone o mundo. Ah, vou virar um ermitão, vou doar todo o meu dinheiro. Não é isso. Mas você não pode se traduzir por um status. Você tem que ter uma consciência espiritual de como você vai ser quando você desencarnar. Você tem que entender isso. Continue sendo o presidente da empresa tal, mas aproveite essa oportunidade para ajudar quem precisa. Né? O Espiritismo nunca pregou que a gente deve abandonar tudo e ser um monge que fica 24 horas orando. O Espiritismo nunca falou isso. A gente tem que se trabalhar, tem que se dedicar, se a gente puder crescer na vida, mas a gente tem que aproveitar esse crescimento, essa oportunidade que a gente está tendo de ser bem-sucedido para ajudar as outras pessoas, para trabalhar a favor do próximo. Porque bem-sucedido, automaticamente aqui na Terra, significa uma melhoria financeira e, consequentemente, a condição de ajudar outras pessoas. Né? Então, trabalhe, estude, prospere, constitua sua família, porque isso tem o seu lugar, é importante. Isso precisa ocupar o seu lugar adequado dentro da sua vida encarnada. O que você só não pode é só olhar para isso e largar
o lado espiritual, a sua evolução espiritual de lado. Eu não preciso mais no centro, eu sou presidente da empresa tal, eu não preciso ir em centro nenhum, eu já sou rico, eu já tenho uma família rica, eu tenho dinheiro para mais 10 encarnações da minha família, eu não preciso mais orar para Jesus, eu não preciso mais ter fé para nada, eu sou rico. Cara, não é por aí, né? E aí entra também uma questão do livre-arbítrio, né? E é muito interessante essa questão do livre-arbítrio, porque quando Jesus pergunta o que você busca ou o que buscais, ele respeita o livre-arbítrio. Porque Jesus podia ter virado para os caras e falado sinceramente, você não deve me seguir, ou me siga. Ele não falou. Ele perguntou se o cara tinha consciência do que ele estava falando, né? Então, primeiro ele pergunta, depois ele ensina. Isso é assim que Deus age, essa é a lógica de Deus, né? Os espíritos superiores, eles aconselham, eles nos inspiram, eles nos amparam, mas eles nunca obrigam. A gente tem que ter essa consciência, isso tem que estar intrínseco na gente. É entender que o trabalho doutrinário, o trabalho espírita, a dedicação, seguir os passos de Jesus é fundamental para a nossa evolução espiritual. Ninguém é obrigado a ir no centro. Ninguém. Mas também não pode reclamar que não evoluiu nada naquela encarnação. O livre-arbítrio é de cada um. E ninguém aqui está obrigando ninguém a nada. O plano espiritual não obriga ninguém a nada. A gente só tem que ter consciência da nossa responsabilidade, da nossa oportunidade e das consequências das nossas decisões. Você se decepcionou com alguma coisa e não quer mais trabalhar no centro. Tá bom, não quer... pode ser que você conheça alguém que é muito na igreja e aconteceu alguma coisa ruim com ela e ela resolveu pôr a culpa na igreja e ela deixou de ir na igreja. Ninguém vai obrigar ela a voltar na igreja. Ninguém vai obrigar aquela pessoa a ir no centro. Não vai obrigar. Mas ela tem que estar consciente da decisão que ela está tomando, né? Essa é uma diferença, a questão do livre-arbítrio, é uma diferença muito importante da doutrina espírita para outras doutrinas ou outras religiões que obrigam, né? Que falam que você deve fazer isso, você deve fazer aquilo, senão você vai para o inferno. Isso é muito comum, né? Em outras religiões ali. Não, porque senão você vai arder no mármore do inferno. Principalmente religiões aí... lá muçulmanas, né? Que você não pode beber, você não pode isso, né? É tudo uma série de proibições. Quando a doutrina espírita, ela te dá o livre-arbítrio de você tomar suas decisões. Ela só deixa claro a responsabilidade que você tem, que você vai ter que arcar com isso. E tá tudo bem, né? Então, não tem aquela questão fatal, assim, não, se você não fizer isso, você vai para o inferno. Senão você vai... Não tem nada disso, né? O nosso destino não está escrito a longo prazo, mas a gente tem ali o que a gente pode... A gente faz o nosso planejamento para encarnar e a ideia é que a gente cumpra para a gente evoluir. A gente pode simplesmente não cumprir nada do que a gente planejou e não evoluir nada na encarnação? Pode. Isso deve ter acontecido com todos nós aqui em alguma encarnação lá atrás? Deve. Comigo provavelmente deve ter acontecido mais de uma vez. Mas nós temos uma vida eterna espiritual, né? O ideal, o que é o ideal? Que a gente tente cumprir o nosso planejado para aquela encarnação e que a gente evolua de pouquinho. Esse é o ideal. Mas se não der, vai ficar para a próxima. O que a gente tem consciência a gente vai ficar parado. A gente retroage? Não retroage. O nosso nível de evolução está ali. Mas a gente também não avança. Perdeu ali, perdeu, tá tudo bem, né? E aí o Emmanuel também, nesse texto, ele também nos faz uma advertência muito atual, porque apesar desse livro ser mais antigo, mesmo, veja, a gente estuda Jesus agora há 2026 anos, né, que ele passou pela Terra, mais ou menos, né? E parece que, não, mas naquela época, não, mas as coisas são atuais. O jeito que Jesus ensinou serve para a vida e vai servir para milhares de anos para frente,
né? Veja hoje em dia. Hoje em dia nós vemos numa época de enorme excesso de informação. Nunca houve tanta possibilidade. É curso, é vídeo, é rede social, é tecnologia, tem YouTube, tem curso grátis, curso pago, tem um monte de gente dando curso por aí. Pô, a informação é totalmente disponível agora com a inteligência artificial. É como se a gente tivesse alguém que nos explicasse uma biblioteca. Tudo que a gente perguntar, a inteligência artificial vai saber responder, né? Então, mas a gente tem que entender que informação não significa transformação. A gente pode ter 1 milhão, a gente tem toda a informação que a gente precisa para sobreviver. Mas o que a gente está fazendo com essa informação? A gente pode conhecer e ler centenas de livros espíritas. A gente já leu ali, lá no centro, a gente já leu praticamente a coletânea inteira do Kardec, e tá lendo ainda. Aí tem esses livros aqui das palestras, já estamos no 3º livro, que é do Emmanuel. Quer dizer, informação tem. O texto, a palestra vai ficar gravada. Se alguém quiser acessar ela de novo, vai acessar. Está lá online, disponível 24 horas. Mas isso quer dizer que só de assistir a palestra eu vou me modificar? Não. Não. Eu estou adquirindo conhecimento? Estou. Mas se eu não me modificar internamente, se eu não mudar minhas atitudes, se eu não mudar os hábitos, o conhecimento agrega, ok? Mas é a nossa atitude que vai fazer a diferença, né? Eu posso ir lá no centro tomar passe todo dia que o centro está aberto. Lá, eu vou de quarta. Pode ir. Pode ir. Mas você está se modificando internamente? Como está a sua reforma íntima? Você está fazendo? Ou você absorve a palestra, concorda com o que a palestra ensina, mas não muda uma vírgula da sua atitude? Tem gente que participa, vai lá na nossa casa lá há décadas. Mas ela vai lá porque ela quer elogio da frequência, quer prestígio, para dizer que eu frequento a casa tal há não sei quantos anos, para a pessoa olhar para aquela outra pessoa como se fosse um ser iluminado, só porque vai no centro há 30 anos. Se a pessoa não tem uma atitude adequada dentro dos conceitos, dentro do que aprende, você pode 500 mil anos, não vai adiantar nada, né? A pessoa tem aquela vaidade, busca o reconhecimento, sendo que a doutrina, o que existe é reforma interna, né? É mudança, reforma íntima. Não basta conhecer o Evangelho de Jesus, conhecer os ensinamentos. Nós temos que nos transformar perto dele, tá? Aí o Emmanuel também fala sobre o objetivo da reencarnação, que quando a gente estuda a codificação do Kardec, fica claro lá, nós não reencarnamos para enriquecer. Isso a gente já comentou no começo, né? E aí ele fala, nem para sofrer. A gente não reencarna diretamente para sofrer, mas a gente precisa pagar nossas provas, né? E a gente também não reencarna para vencer os outros, para humilhar os outros, para tripudiar em cima dos outros. A gente reencarna para desenvolver virtudes, para desenvolver paciência, humildade, caridade, perdão, amor, que é o que Jesus veio nos ensinar, né? Então, se a gente se pergunta, o que Deus espera da gente nessa existência? Talvez a resposta deveria ser outra pergunta. O que você está buscando? Você está buscando aquilo que você realmente veio aprender? Ou seja, a gente tem as nossas provas, a gente está buscando evoluir? Né? E aí eu vou deixar uma perguntinha agora para vocês refletirem ao longo da semana, né? Quando a gente faz um acordo, o que a gente procura, né? Quando a gente está trabalhando, o que a gente busca? É só o financeiro? Ou a gente busca evoluir? Quando eu digo trabalho na casa espírita, a gente está buscando algum reconhecimento, alguma vaidade lá? Ou alguém, será que a gente está buscando, você é um bom médium, hein? Gostei. É isso que a gente está buscando? Ou a gente está buscando ajudar o próximo, ajudar os irmãozinhos necessitados? Né? Quando a gente vai lá na casa, o que a gente deseja? A gente quer ser útil ou a gente quer ser reconhecido como um médium superior, um médium que psicografa páginas e páginas? É isso que a gente está buscando, né? Quando a gente está ajudando alguém, a gente quer realmente servir aquela pessoa
Ou a gente quer receber aplauso das pessoas que estão olhando a gente ajudar? A gente faz para aparecer? E essas respostas, gente, a gente tem que dar para nós mesmos, né? Com a nossa consciência. É uma resposta que a gente tem que entre nós e Deus. Tá bom? Então, só para fechar, essa pergunta que Jesus fez há 2000 anos, e ela está aqui com a gente. O que a gente busca, né? Que buscais? Talvez essa seja a pergunta mais importante aqui da nossa encarnação. Porque a vida sempre vai caminhar na direção daquilo que a gente busca. Né? É o que a gente atrai no nosso pensamento. Então, quando a gente está buscando alguma coisa, a gente está mentalizando, está vibrando, e aquilo vai vir. A gente está mentalizando vingança, raiva, ou a gente está mentalizando coisas boas, ajuda ao próximo. Né? O que a gente está buscando? O que a gente está mentalizando? Ou a gente está mentalizando só a vantagem material? Eu quero ganhar na Mega Sena. A do fim do ano ainda, porque é bastante dinheiro. Eu quero ganhar um carro maravilhoso, um carro importado, não sei o quê. Né? Se a gente só mentaliza e busca, por nossa evolução, bens materiais, nós vamos colher bens materiais. E o espiritual vai ficando de lado. Agora, se a gente busca e mentaliza crescimento espiritual, evolução espiritual, então nós vamos ter a oportunidade de evoluir, tá? Então, para que a gente possa sair aqui dessa palestra, pessoal, com essa mentalidade de buscar o que vai fazer bem para a gente, o que vai agregar, o que vai fazer nós evoluirmos como espíritos, né? A evolução, a oportunidade de evoluir espiritualmente. E para quem ainda não tem essa visão, não precisa se culpar. É por isso que a gente bate esse papo. Para, às vezes, abrir o olho de um ou de outro que precise. E não tem problema, sempre dá tempo. Estamos sempre a tempo de ajustar nosso rumo. Então, aproveite essa reflexão para, se achar que não está no rumo certo, começar a se modificar. Porque nunca é tarde para mudar a nossa evolução, porque nós somos espíritos eternos. Tá bom, meus amigos? É isso que eu tinha para vocês hoje. Agora eu vou trazer o nosso mestre Carlos para as vibrações de vocês. Mestre Carlos, a turma é toda sua. A palestra, realmente devemos fazer essa pergunta todos os dias para nós, né? O que nós estamos buscando, né? E é muito importante também, outra coisa que você falou na palestra, o pessoal que está indo na casa espírita, né? Tomar passe, buscar energia, né? Tem que tentar fazer a modificação. O passe sozinho não vai resolver o problema deles, né? Tem que se modificar. Se não tem que fazer a reforma íntima, modificar as atitudes, né? Realmente, essa palestra de hoje é muito interessante e muito própria para nós, principalmente no mundo de hoje, né? Mas vamos lá, então. Então, vamos fazer uma vibração agora, com muito amor, enchendo o nosso coração de muita paz, de muito amor, meu Pai, para que possamos, assim, vibrar a todos os nossos irmãos mais necessitados, vibrando pela paz do nosso planeta Terra, que a sua luz possa iluminar todos os governantes, meu Pai, de cada país, principalmente Rússia e Ucrânia, para que eles possam terminar com essa guerra, Iraque, Irã, Estados Unidos, e possa também, meu Pai, confirmar essa paz e pedindo em especial, meu Pai, para a Venezuela, com esse terremoto, que a gente sabe que não é de graça, né, meu Pai? Mas que a sua luz possa chegar a todos aqueles que desencarnaram, aqueles que sofrem pela perda dos filhos e pelas moradias deles, meu Pai amado. Vibrando agora pelo nosso Brasil, terra amada, terra do Evangelho, vibrando, meu Pai, a todos os nossos irmãos que foram eleitos para trabalhar em prol do Brasil. Mas aquele Pai que trabalhar para si ou contra o Brasil, que você possa iluminá-lo, mas que ele não tenha força no sentido de atrapalhar a melhora do nosso Brasil.
Abençoe todos os hospitais, casas santas, UTIs em isolamento, onde haja o leito de dor, que a sua luz se faça presente, iluminando a todos, curando todos que forem possíveis, acalmando as dores, mas principalmente fortalecendo para que eles não percam a fé em vós. Luz, paz, energia, proteção aos médicos, enfermeiros, pessoal de retaguarda, cientista, pessoal de laboratório, cuidadores, irmãos, trabalham em prol de todos os doentes. Muita paz àqueles que partem para o mundo espiritual. Muita energia para aqueles que recebem, muita paz àqueles que perdem seus entes queridos. Vibrando a casa dos velhinhos, dos órfãos, irmãos que dormem pela rua, nos albergues. Aqueles abandonados dentro do seu próprio lar, os idosos principalmente, meu Pai, que a sua luz possa iluminar a cada um deles, fortalecendo, sabendo, meu Pai, que todos estão em provas. Abençoe todos os viciados no cigarro, na bebida, nas drogas e no sexo. Que a sua luz chegue a cada um desses nossos irmãozinhos, meu Pai, para que eles possam se fortalecer, ser iluminados, para fugir desses vícios, meu Pai, o quanto antes. Mas evitando também aqueles que negociam os vícios, meu Pai, perdidos na ganância, na ilusão, que eles também possam ser iluminados para deixar esses lugares, meu Pai, antes que seja tarde demais para eles. Vibrando a todas as religiões, que um dia ela possa se tornar uma só, meu Pai. A religião verdadeira que Jesus nos deixou, do amor, da caridade e do perdão. Vibrando a todos os presos, meu Pai. Vibrando primeiro aqueles que trabalham nesses locais, delegacias, prisões, penitenciárias, iluminando e protegendo eles. Quanto aos presos, que a sua luz permaneça sobre eles, meu Pai, para que eles possam, num átomo de segundo, poder ver o que fez ao seu irmão se perdoar, meu Pai, e cumprir da melhor forma possível a lei dos homens para voltar ao seio dos seus familiares. Vibrando ao umbral, vale dos suicidas, meu Pai, que as suas falanges possam recolher todos os nossos irmãos que se encontram preparados para as câmaras de refazimento, aqueles ainda que permanecem, meu Pai, com a vingança, o ódio, que a sua luz permaneça sobre eles, meu Pai, para que sejam retirados o quanto antes, para que não possa ser degradado para outro planeta, Pai amado. Vibrando agora, meu Pai, aos nossos amigos, parentes, companheiros de trabalho, de escola, trazendo a paz, o amor, meu Pai, o fortalecimento desse cumprimento entre eles. E vibrando para todos nós também, meu Pai querido, nos fortalecendo no nosso dia a dia, assim como Tales disse, meu Pai, que possamos buscar sempre o melhor para nós na parte espiritual. Vibrando a todos os lares do planeta Terra, meu Pai. Cada lar desse planeta Terra receba agora a sua luz, a sua paz e o seu amor, fortalecendo o laço de família. Nos lares, meu Pai, sem alimento, sem emprego, com doença, sua luz também possa iluminar, fortalecendo esses nossos irmãos, meu Pai, em provas. Agora pedimos, meu Pai, a corrente Bezerra de Menezes, meu Pai, que possa assistir a todos os nossos irmãos mencionados nessa live, que possa dar a cada um conforme o seu merecimento, meu Pai. A cura, o sinal, tranquilizando-se e fortalecendo eles, meu Pai amado. E pedimos a corrente Bezerra de Menezes que possa assistir todos os nossos irmãos com problema de pulmão, mental, cardíaco, depressão, tantas outras, meu Pai. Que eles possam, meu Pai, iluminar, fortalecer todos esses nossos irmãos, dando a cura a todos aqueles que podem ser curados, Pai amado. Aqueles que infelizmente não podem ser curados, possa dar a ele o alento, a tranquilidade e menos dores, Pai amado. Pedimos também, meu Pai, muita luz, muita paz a todos nós, meu Pai, que possamos continuar nesse caminho da caridade, ajudando todos os nossos irmãos, meu Pai amado. Mencionando novamente a live do Tales, meu Pai, que possamos ir na nossa casa espírita
abrindo o nosso coração, buscando apenas ajudar aos nossos irmãos tão necessitados, tanto aos espíritos como aos encarnados. Que sua luz possa iluminar a todos nós. E agradecemos, meu Pai, por mais essa oportunidade que tivemos de poder aprender um pouquinho mais do seu Evangelho, poder vibrar aos nossos irmãos tão necessitados e buscando, meu Pai, dando uma boa noite a todos nós, uma excelente semana e que possamos estar todos juntos novamente no próximo domingo. Que assim seja, graças a Deus. Pode entrar, meu querido Thales. Então é isso, meus amigos. Deu certo o encerramento aí, mestre? Sim, já fiz o encerramento. Então tá bom. Então, meus amigos, é isso por hoje. Tenham uma excelente noite. Somos brasileiros de cabeça erguida, não fiquem chateados, tá bom? E eu desejo para vocês uma ótima semana abençoada. E boa noite. Beijão para todos vocês. Beijão, Thales. Valeu, mestre. Obrigado. Tchau. Beijão. Filho. Tchau, tchau.